Mas a gente já está em contato com Caracas. Isso. Temos uma fonte, né? O nosso amigo aqui, eu conheço há muitos anos o pesquisador Carlos Romero, que é titular do Instituto de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Jurídicas e Políticas da Universidade Central da Venezuela. Carlos Romero conversou comigo na semana passada, havia expectativa de que houvesse esse ataque a qualquer momento, e agora aconteceu este ataque e a captura de Maduro. Professor Carlos Romero, me ouve bem? Bom dia. Muito bom dia, a tu completas órdenes. Como está a situação agora em Caracas, depois dessa noite de tensão? O senhor está na capital venezuelana, o senhor pode descrever para os nossos ouvintes como está o clima aí? El clima general es de tranquilidad y de observación. La gente está en su casa y las llamadas telefónicas son para comentar lo que sucedió en la madrugada de hoy. Primer punto. Segundo punto, el régimen no está quebrado todavía, a pesar de esta operación de cirugía que llevó afuera del país al presidente Maduro. Los principales factores de poder se mantienen y tratan de denunciar lo que consideran una invasión militar al territorio venezolano. Y en tercer lugar está en la expectativa de cómo va a responder la comunidad internacional a esta medida de carácter militar que indudablemente es de carácter ilegal y que amplía mucho más los problemas de Venezuela en su contexto no solamente internacional, sino también doméstico. O senhor falou em clima de tranquilidade. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre isso? Claro, muito cedo, as pessoas ainda estão despertando. Como a cidade ou como os moradores reagiram a essas notícias? Bueno, primero que se hizo la operación en madrugada, entonces la gente ha estado fundamentalmente en su casa, en su vivienda. Y la tranquilidad viene de la expectativa, no viene porque estén irresponsablemente dándole la espalda a una situación tan difícil, sino que hay una gran expectativa de cómo va a resultar esta operación quirúrgica, qué consecuencias va a tener para el orden político venezolano en los próximos días y para la misma economía, porque ya se está pensando en que pueda haber situaciones económicas difíciles de falta de alimentos y el sábado no se sabe si la gente va a ir a trabajar el lunes. Es decir, hay una cantidad de temas de carácter ciudadano que en este momento están en la expectativa, pero no se ve manifestaciones en la calle en el día de hoy. Claro, es muy temprano para ver qué pueda desarrollarse durante el transcurso del día. O senhor tem alguma perspectiva de que o regime de Maduro possa, de fato, continuar? Porque o senhor fala que o regime não está quebrado, apesar desta operação cirúrgica. Lá em 2019, quando houve o levante da oposição, quando Juan Guaidó se autodeclarando presidente da Venezuela, com o apoio imediato do então presidente Donald Trump no primeiro mandato, e aqui no Brasil nós tínhamos Jair Bolsonaro, aquele levante não se confirmou, foi sufocado pelo regime Maduro. O senhor acredita que o bolivarianismo pode ainda continuar na Venezuela apesar desta operação? Bueno, es muy temprano para proyectar esa posición. Ahorita todos los escenarios pueden darse. El escenario de una junta militar, el escenario de una definitiva separación del presidente Maduro de su cargo y la implantación de un gobierno presidido por la vicepresidenta Rodríguez. Y también, por supuesto, la posibilidad de darle el poder al candidato ganador de las elecciones de julio de 2028, de 2024. Entonces, todas las opciones están abiertas en este momento. Considero que es muy temprano para determinar qué pueda pasar en el país. Lo que sí se puede decir es que hubo un ataque directo por parte de los Estados Unidos que desde el punto de vista del derecho internacional trae mucha cola, mucha actividad e muita discussão. Pois é, professor, a gente
ouve falar, né, muito e nas manifestações dos líderes internacionais sobre a questão da soberania, quer dizer, há uma interferência no que é o regime de um outro país. Ao mesmo tempo, sabemos de tudo, o senhor estava descrevendo, nos contando, do que acontece na Venezuela. Como é que o senhor faz essa balança, né, esse balançamento dessas duas questões? Porque o senhor citava aí falta de alimentos, uma questão que é ruim para a própria população venezuelana. Bueno, ya la población venezolana ha sufrido por la crisis económica que hemos vivido en los últimos años, pero yo me refería solamente al término de la situación interna actual de estos días, que mientras más se prolongue, más va a afectar a los venezolanos en materia de luz eléctrica, de gasolina, de alimentos, de la vida cotidiana. La primera reacción ha sido de expectativa, pero no olvidemos que ha sido noticioso en primer lugar, en segundo lugar que ha sido un sábado, no se puede medir la actividad de un sábado, y en tercer lugar que ha sido de madrugada. Entonces hay que esperar umas horas para ver o que pueda suceder em el país. Uma curiosidade, professor, o senhor chegou a ouvir alguma explosão na madrugada? Lamentablemente sí, fueron muy fuertes, sobre todo las que fueron cerca de donde yo vivo, que es el aeropuerto de La Carlota, el aeropuerto militar. Que foi uma das bases atingidas. Sí, pero me comunican otras personas que ha habido en diferentes sitios de la capital una detonación de bombas. E o que passou na sua cabeça naquele momento? O senhor imaginou, não apenas como pesquisador da área do direito internacional, mas também como cidadão venezuelano, o senhor imaginou que havia começado um conflito novamente? Un conflicto de esa naturaleza. Bueno, mi primera reacción, y si la comparto con ustedes, es que yo creí que estaba soñando. Kelly. Professor, outra informação que chega, a gente ainda está, como a gente disse, né, acompanhando desde as primeiras notícias, é o temor de que houvesse alguém machucado. O senhor citou aí que ouviu barulho de explosões fortes. Do que se ouve, do que se lê por aí, há alguma informação de feridos ou não? Alô? Não sei se o senhor está nos ouvindo bem. A gente estava perguntando se há alguma informação sobre feridos ou não na Venezuela. Aparentemente hay 14 muertos, soldados que estaban custodiando ese tipo de instalaciones que fueron bombardeadas. Pero no se tiene 14 muertos, sí, soldados que estaban custodiando. Sí. Sim. Muitas expectativas, e é claro que os fatos estão acontecendo ainda, e o senhor citou que o clima é de observação mesmo, de expectativa em relação aos próximos passos, mas eu queria a sua sensação em relação à população. O governo, mesmo que não caia, está cambaleante. E tem uma oposição que vem sendo sufocada nos últimos anos, mas que tem uma líder forte, que é Maria Corina Machado, Prêmio Nobel da Paz. O senhor acredita que haverá uma força por parte da oposição para, quem sabe, usar esse ataque de hoje para uma derrubada do regime, um período de transição, umas eleições democráticas no futuro? Indudablemente que esa es la salida más, digamos, más pacífica que se pueda cuadrar. Pero vuelvo a repetir lo que dije al principio de la conversación. Es muy temprano para especular qué pueda venir en Venezuela. Puede venir una situación que se mantenga el gobierno, puede venir una situación que haya una transición militar, puede haber una transición con María Corina Machado al mando. Es decir, hay diversas posibilidades en este momento tan difícil para el país. Certo. Professor Carlos Romero,
titular do Instituto de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Jurídicas e Políticas da Universidade Central da Venezuela. Está em Caracas, cidade que foi bombardeada pelos Estados Unidos nesta madrugada. Professor Carlos, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender, sempre com muito carinho aqui, nós do Grupo RBS. Desejamos sorte, a nossa solidariedade ao povo venezuelano, que sobretudo é aquele que mais sofre por todos os lados. Muito obrigado, um excelente dia.